Crespo deve ganhar reforço importante nos próximos jogos, preocupação com o Paulinho, Marcos Braz, ele pode chegar ou não e como é que tá a situação do Rui Costa. Bora também trazer detalhes sobre os garotos da base. Quem é que pode subir, como é que tá esse cenário de fato, o que tem e o Rafinha chegando. Bora trazer todas as informações do vídeo. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. São Paulo Futebol Clube, qual que é a primeira missão do Rafinha como novo gerente esportivo do São Paulo? Ele foi anunciado oficialmente nesta segunda-feira, trazendo a credibilidade do canal mais uma vez. A gente conversou sempre com vocês, trazendo toda a apuração correta. Na sexta-feira a gente trouxe que as conversas estavam avançadas e que só dependeria da saída do Muricy. Na sexta-feira o Muricy saiu. De novo eu trouxe e cravei que o Rafinha seria o gerente esportivo e trouxe até a nomenclatura do cargo que foi oficializada hoje. E aí no sábado, no domingo, vai tudo, o Massis confirma, aí o Rafinha vai para o jogo do Fla-Flu e hoje ele mesmo também anunciou ao vivo no Sport TV e o São Paulo também anunciou oficialmente a chegada do Rafinha, que na sua carteira de trabalho estará gerente esportivo. E aí a primeira missão dele é dar respaldo ao elenco e trazer uma comunicação muito clara. Qual que é o principal objetivo do Massis querendo esse retorno do Rafinha? Além de liderança, além de dar respaldo para o elenco, além de ser um cara que é muito ouvido por todos ali no São Paulo, a ideia de trazer o Rafinha é para deixar uma comunicação muito clara entre Massis, Rui Costa, Rafinha, Crespo e elenco. A ideia é justamente fazer um organograma onde as coisas saem de uma maneira fluida, onde as coisas realmente não, por mais que tenham interlocutores, por mais que seja um telefone sem fio, que no fim das contas o que está lá de cima vai para lá. Então, por exemplo, o Massis ele já negociou aí o pagamento, está negociando o pagamento dos direitos de imagem, né? Eu até trouxe para vocês que a ideia dele é não trabalhar com atrasados. Só que o Massis ele foi muito sincero com o elenco. Ele chegou no elenco e falou, ó, gente, eu olhei o caixa, não tem grana, a gente deve fazer a venda aí do Rodriguinho que pode dar um fluxo legal, só que não tem grana no caixa. E eu tô tentando aqui buscar meios para realmente fazer essa quitação de direitos de imagem atrasado, pagar bonitinho para vocês. E o elenco gostou do que ouviu do Massis, porque viu realmente uma responsabilidade, uma sinceridade, não promessas vazias. E foi uma promessa de que ele vai fazer o máximo possível para fazer essa quitação. E aí o Massis já prometeu ao elenco, e aí o Rafinha vai ser o responsável, a primeira missão dele vai ser trazer isso para o elenco. Trazer isso de fato para os jogadores. Ó, conversei com o presidente, a gente alinhou, quero ouvir vocês, o que vocês acham disso? Ó, a gente está com 2 direitos de imagem atrasados, o que a gente vai pagar? O que a gente vai fazer? Ó, a gente vai parcelar esses direitos atrasados nos próximos 4 meses. Ó, a gente vai pagar tudo de uma vez, ou 50-50. Ó, com o pagamento dos salários, a partir de hoje, nem os direitos de imagem vai atrasar mais. Então vai ser assim, assim, assado. O que vocês acham? Toparam tudo e tal? E vai levar tudo isso para o Massis, para o Rui Costa. Então o Rafinha vai ser, de fato, esse elo entre, olha, tudo o que acontece no elenco, no vestiário, tudo o que acontece com a comissão técnica passa pelo Rafinha, que passa para o Rui Costa, e o Rui Costa passa para o Massis, ou até em alguns momentos o próprio Massis vai direto no Rafinha para entender essa questão. Então é mais ou menos nesse cenário que vai ser a primeira missão do Rafinha, além de, claro, dar respaldo para os jogadores, dar tranquilidade, dar confiança, animar esse elenco, dar respaldo também para a comissão técnica. Até do que eu tenho de informação, o Rafinha não é desses caras que gostam de troca de técnico, ele entende que a chegada dele vai ser para dar respaldo ao Crespo, e isso é muito importante. Então é mais ou menos nesse cenário que está essa situação do Rafinha. Você gosta do nome? Você acha que vai ser uma boa? Quero saber a opinião de vocês aí. Paulista! Paulinho teve um estiramento ligamentar no joelho e será reavaliado para entender de fato como é que vai ser esse cenário. Mas, apesar de um cenário, não diria otimista, cara, infelizmente Paulinho deve perder um bom tempo de jogo, cara. O São Paulo divulgou, né, através da nota oficial para a comunicação, para os jornalistas ali da comunicação, de que o Paulinho ele teve um estiramento ligamentar, optou por um tratamento conservador e ele vai passar por exames com o Dr. Moisés Cone logo, fez uma consulta onde vai ser
visto ali toda essa questão, vai ser realmente repaginado para entender, fazer exames de imagem para entender de fato a gravidade dessa lesão. O Moisés Cunha vai dar o seu parecer médico sobre isso, e depois a atleta e os médicos do clube vão entender melhor em que cenário vai ser feito aí esse tratamento do Paulinho, que é mais uma vez da porcaria do gramado sintético. Esse gramado de plástico, que é uma porcaria, que só lesiona jogadores do São Paulo, que só prejudica, é mais um jogador importante, o Paulinho, que teria oportunidades, entrou bem contra o São Bernardo atuando pelo lado direito, depois do vice da Copinha, começaria a ter rodagem, começaria a ter minutagem, poderia ser mais uma opção, e tem a porra de um estiramento ligamentar por conta dessa porcaria que é esse gramado sintético. Sabe, os clubes, os jogadores, a CBF, todo mundo tem que fazer alguma coisa para acabar com essa porcaria de gramado sintético. Além dos gramados ruins também, porque a gente fala com propriedade, porque a gente vive de São Paulo, a gente fala de São Paulo Futebol Clube, que tem um gramado do Morumbi que é um dos melhores do país. Então dá sim para se fazer gramados decentes como o do estádio do Morumbi. Então, assim, é mais um... esse Pacaembu, esse novo Pacaembu, é um Pacaembu patético, caído, que não tem em nada o brilho que já teve em outros tempos o Pacaembu. É inacreditável. E a gente espera que o Paulinho tenha a menor lesão possível. A gente torce para isso, porque é um menino que estava batalhando, que estava indo bem, foi o artilheiro da Copinha, estava super bem, cara. É inacreditável. E o São Paulo ainda se permite. O São Paulo tem que bater na porta da Federação Paulista e falar, ó, a partir do ano que vem, se tiver gramado sintético, eu não faço a final. Eu vou até a semifinal, me classifico, e se a final for nessa porcaria desse gramado de plástico, pode decretar o WO porque eu não jogo. Porque olha aí, uma promessa, um talento por conta dessa porcaria desse gramado de plástico. É inacreditável, né? Mas vamos torcer aí para essa questão do Paulinho ser a menor possível. Mas o São Paulo fez exames, teve esse estiramento ligamentar, e agora o Moisés Cunha vai decretar ali quais serão os próximos passos enquanto ele vai fazendo um tratamento conservador. É triste, é triste, é triste. Por outro lado, o Luan é a boa notícia. O Luan foi liberado pelo departamento médico e já está treinando com os companheiros. Agora ele vai adquirir a melhor forma física, e aí depois poderá ser uma opção para o técnico Hernan Crespo. Existe uma expectativa dele em uma semana, no máximo ali 7 dias, ali 10 dias, o mais tardar, até porque o Luan está bem fisicamente, está correspondendo bem. Até do que eu conversei com algumas pessoas, contra o Flamengo ele não deve pintar. Tá, ele pode aparecer no banco de reservas, mas não teriam condições de jogo, então ele deve ficar só lá para o confronto contra o Santos e o outro ainda. Mas ele está treinando com os companheiros, agora vai readquirir a melhor forma e vai mostrar serviço para o técnico Hernan Crespo ver a sua necessidade. Posso falar a verdade para vocês? Esse time do São Paulo hoje, titular, está clamando, implorando pelo Luan como titular. Só que o problema é o Luan de 2021. Porque depois disso o Luan não conseguiu mostrar um futebol que, ao meu ver, o credenciasse ele como titular. Mas a oportunidade está batendo na porta, Luan. É a sua chance agora de você voltar à melhor forma física, voltar a ser aquele pitbull que você foi, principalmente em 2021, para que você possa roubar esse espaço. O time hoje está precisando, está urgindo por um volante com as suas características. Vai depender só de você para, de fato, você ter oportunidades atuando nessa função ou não. Eu sou um romântico da bola. Eu acho que o Luan eu teria negociado, não estaria no elenco agora, mas já que ele está disponível, por que não? Por que não, quem sabe, ele ter essa oportunidade de poder aí ser um jogador que tenha minutagem? O que você acha? Você acha que o Luan é uma boa? Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. De hoje, os jogadores da Copinha que vão subir ao profissional, ou o esquema que o Crespo e o departamento de futebol profissional têm pensado sobre alguns jogadores. Tive uma longa conversa hoje por volta do almoço para entender de fato esses próximos passos. Eu vou tentar ser o mais didático e pontual possível para vocês entenderem cada um. O primeiro é o goleiro João Paulo. O João Paulo deve entrar naquela leva que terão férias, tá? E aí tem alguns jogadores aí, a grande maioria é redundante. A maioria vai ter férias, pelo menos ali de 10 dias, depois retornam para fazer os trabalhos. Alguns vão para Cotia, outros vão para Barra Funda. O João Pedro, ele deve ir para Barra Funda depois dessas férias. A expectativa é dele e o Felipe Prez darem uma revezada ali na função de quarto goleiro. O Felipe Prez, ele é um jogador ali que não é muito
muito elogiável internamente, né? A ideia de que outros goleiros hoje do São Paulo teriam mais projeção do que o Felipe Pérez. E aí o João Pedro ficaria com essa quarta vaga de goleiro e sempre treinaria com os profissionais e voltaria para jogar um outro jogo de base para ter rodagem. O Igor Felisberto também deve subir, tá? A expectativa é dele ter oportunidades ali para realmente ficar no banco de reservas, até quem sabe jogar, até resolver essa questão do Lucas Ramon. O Lucas Ramon ele tem um pré-contrato com o São Paulo, e aí o São Paulo ainda não está crente se consegue ou não fazer a liberação junto ao Mirassol. Enquanto isso, no mais tardar até maio, quando o Lucas Ramon retornaria, o Igor Felisberto então ficaria como essa terceira opção ali da lateral esquerda. O Igor Felisberto não me cravaram se ele vai para as férias e volta. Existe uma expectativa dele já ficar direto essa semana, mas ainda não me cravaram essa situação. O Isaac sobe, o Isaac vai subir, só que tem um problema que tem 6 zagueiros no elenco. Até do que eu soube, a ideia do São Paulo hoje, nesse novo esquema do Crespo, seria conseguir liberar um dos zagueiros. Mas, obviamente, vai precisar muito do mercado, até o São Paulo entende que pode fazer uma ou outra troca com um zagueiro do elenco para reforçar um outro setor hoje do São Paulo. Mas o Isaac vai subir, o Crespo adora o Isaac, ele deve ganhar espaço lá entre os profissionais. O Nicolas sobe, já estava, né? Então isso aí é chovendo molhado. Paulinho, Pedro Ferreira, o Paulinho que vamos ver a recuperação dele, mas o Paulinho, Pedro Ferreira e o Nicolas já cravado entre os profissionais, tá? E aí os dois volantes agradam muito ao Crespo, tanto o Matheus Ferreira quanto o Jorginho. O São Paulo vai comprar o Jorginho por R$1 milhão, referente a 70% dos direitos do atleta. E até do que eu soube, o São Paulo está vendo a possibilidade de até comprar um percentual maior dele para ter até um pouquinho maior, até um pouquinho mais dos direitos. Os dois agradam demais, só que batem na mesma questão da zaga, né? Tem muitas opções para volante, mas os dois devem ir para as férias. Depois das férias, os dois retornam e devem já ir para o elenco profissional. Pedro Ferreira eu já falei. O Gustavo Santana ainda será avaliado, mas a expectativa dele ser emprestado, tá? Porque ele já estourou o limite do sub-20, ainda não há uma clareza se ele fica ou não no profissional, a tendência mesmo é dele ser emprestado, mas vamos aguardar. A cena dos próximos capítulos é mais um que vai para as férias e depois, quando retornar, terá o seu futuro decretado. O outro jogador é o TT e o Lucian. Os dois jogadores agradam o Crespo e a diretoria muito por serem das funções em que o Crespo quer reforços, que é a função de ponta. O Lucian é mais lateral direito, mas tem também essa possibilidade de jogar como um ponta. Então esses dois atletas são bem avaliados. Do que eu pude conversar, o TT deve ir para os profissionais em um primeiro momento muito pela essa escassez de pontas no São Paulo. Então o TT deve subir, o Lucian ainda está sendo avaliado. O Lucian deve ir para as férias e depois retornar para ver se de fato ele fica ou não. Mas seriam dois jogadores porque, por exemplo, o São Paulo hoje, de ponta a ponta mesmo, São Paulo só tem Luca e Ferreirinha. Então aí a ideia seria ter um leque de opções com esses dois jogadores, mesmo que sejam só para completar o grupo. Então é mais ou menos nesse cenário até o TT. A avaliação do que eu conversei, até eles entendem que ele está num patamar igual ao Luca quando o Luca subiu no ano passado, que meio que subiu ainda precisando ainda de uma maturação, e aí esse ano eles entendem que o Luca está pronto. Então o TT vai subir mais ou menos no estilo do Luca, mas é óbvio, né? Cada jogador é cada jogador e a gente vai entender. Coitadismo no São Paulo. Não tem nada de coitadismo, você tem que acabar. Mas também tem que falar a realidade como o Crespo fala. Nas coletivas, tem que ter um equilíbrio das duas coisas, que é não ter coitadismo e discurso de fracassado, mas também entender e pôr os pés no chão para o que é a nossa realidade hoje. Tem que ter um equilíbrio das duas coisas, tá? Eu não compacto nem com um nem com o outro, tem que ter o meu termo, entendeu? É trabalhar, melhorar, buscar soluções, principalmente o Marcis, né, que é o cara hoje que é o principal, né, que ele é o presidente, ele toma decisões, que faz mudanças, que contrata, que manda embora, então tem que ter um equilíbrio das duas coisas. Parar com esse discurso de fracassado, de perdedor e, evidentemente, também encarar a realidade, que é hoje. Então, acho que gostei bastante da declaração que o Rafinha deu aí. Então tá aí, Rafinha, novo gerente esportivo do São Paulo, toda a sorte do planeta aí pra ele, que dê tudo certo, tá? Gosto muito do Rafinha, achei bem legal aí o Marcis ter contratado ele, muito bacana, muito legal.
ele chega... Finalmente o Rafinha, lá no Sport TV, anunciou que está saindo do Sport TV. Por quê? Porque vai assumir um cargo no São Paulo. E essa é a grande novidade do dia. Chamem parentes e amigos, que a gente vai falar aqui. Certo, Ronaldo? Certo, Tiro. Então, o presidente já tinha, depois de puxar a orelha do Crespo, dito pós-copinha que o Rafinha estava chegando. O Rafinha no domingo estava comentando Flamengo e Fluminense no Rio de Janeiro. E nessa segunda, durante o programa Seleção Sport TV, depois de conversar com a direção da Globo, acertou a sua saída e comunicou de fato oficialmente a todos que aceitou a proposta, o desafio, que ele chamou como uma convocação, o pedido para ser o coordenador / gerente de futebol do São Paulo. Ele volta do Rio de Janeiro nessa própria segunda-feira e na terça, no treino que antecede o jogo com o Flamengo, será devidamente empossado, né? No cargo que estava meio vago desde a saída do Muricy, que é curioso, né? Fez o mesmo processo. Eu, inclusive, trabalhava no Grupo Globo quando o Muricy foi convidado pelo Casares para fazer parte do São Paulo, e ele se desligou, né, do Grupo Globo para entrar nesse projeto que, no caso dele, durou mais de 5 anos, né? E terminou de uma forma ruim. E o Rafinha, diferentemente, acho que isso que vale debater, né, Tironi? O perfil é bem diferente do Muricy, né? Além de características diferentes, é um cara contemporâneo aos jogadores atuais, né? Foi capitão, líder deles e tudo mais, é muito bem quisto lá e tudo mais. E dentre as coisas que ele falou no Sport TV, acho que a que mais me chamou a atenção, independentemente do nome da função, gerente, coordenador e tal, foi quando ele toca no principal papel que ele julga necessário fazer no São Paulo agora: fazer os jogadores pensarem só em futebol, só no campo, só nas partidas. É a coisa que o São Paulo precisa nesse momento. E também disse nessa mesma ocasião que o acerto dos atrasados está bem encaminhado e será comunicado por ele aos jogadores como numa... Boas-vindas. E acho que ele vai servir, inclusive nessas intermediações, né, de atrasos, tratos e tudo mais, deixando o Rui Costa para as negociações propriamente ditas, né, renovações, vendas, compras e tudo mais. Eu vejo como um reforço minimamente necessário nesse momento, mais do que propriamente uma atitude populista. Os jogadores precisam de respaldo, de anteparo, né? O São Paulo está meio que largado. Inclusive o técnico que não trabalhou com o Rafinha, isso é bom a gente notar, né, e frisar. O Crespo não trabalhou com o Rafinha, mas eu acho que inclusive o Crespo fica menos afogado com uma presença dessa, inclusive podendo falar pelo clube, né? Que o Rafinha, que é um cara que se comunicar, preservando o treinador para que ele, por exemplo, não tome pitos do presidente, como ele tomou no final de semana. Não sei qual que é a sua impressão. Não, então, minha impressão, eu estava pensando aqui enquanto você está falando, sim, primeiro, então o cara vai ocupar o cargo que era do Muricy, mas por todo o respeito que eu tenho ao Muricy, o totem do São Paulo, o maior São Paulino vivo, sem dúvida, o trabalho dele tem que ser diferente do trabalho do Muricy. Totalmente. Ele tem que ser um cara que apareça mais em vez de jogador aparecer, em vez de técnico aparecer. Esse é o primeiro ponto. Ele tem que ser o para-raio das coisas. Perfeito. No São Ótima Paulo. definição. Coisa que o Muricy não era. O Muricy podia fazer o que fosse lá dentro. Não e tal, foi. Mas isso ele não fazia. Esse papel não fazia. Muito pelo contrário, ele aparecia pouco e tudo mais, né? Perfeito. Então eu acho que essa é a primeira missão dele. A segunda é fazer os jogadores sentirem que ele está ali para eles. Perfeito. Talvez o Muricy fizesse até isso, mas eu acho que é importante que ele faça esse papel, que brigue pelos jogadores, no bom sentido, né? Proteja e brigue pelos jogadores, em vez de deixar o Crespo falar
proteger do jeito dele, que foi, esses caras não recebem salário, que acabou caindo mal, né, na direção. Esse é o segundo ponto que eu acho. E, bom, acho que são esses as coisas mais importantes. Um terceiro, eu acho que por ser contemporâneo desses jogadores, acho que isso pode ser bom também para... Como se ele fosse mais um ali, com energia para fazer o time reagir. Eu acho que, entendeu? Que é diferente do Muricy. Muricy, eu acho que os jogadores enxergavam o Muricy como uma figura muito importante, uma figura da história do clube. Mas não esse cara que, pô, o ano passado esse cara estava aqui com a gente, ano retrasado, enfim. Né? Como se para os jogadores fosse mais um deles. Perfeito. Eu acho essas coisas importantes. Cara, para um clube que não tem ninguém, isso já é muito importante. Já é muita coisa. Então eu acho que esse é o meu ponto. E por fim, para dar mais um pitaco, cara, essa diretoria do São Paulo, com o Casares, com o Belmonte, com a turma, passou 5 anos gastando energia, negociando, pagar um, dever dois, conversar, não sei o quê. O Macías, eu sei lá como que ele fez isso, não sabemos, que ele vai anunciar, mas o cara resolveu esse negócio em 5 dias. Não sei nem se é mérito dele, me parece mais os caras terem deixado uma situação completamente desconfortável, como se ela fosse tudo bem, durante tantos anos. Só uma ponderação, para você não se empolgar. Não, nem tô o que eu acho, o que eu entendi, juntando a fala do Macías com a primeira fala do Rafinha, ainda no Sport TV, é que vai haver uma repactuação. Putz. Você entende? Entendi. O Macías falou, não, preciso pagar janeiro e nós vamos... Agora, que a repactuação seja, como eu te falei sempre, o mentor dessa conversa, que eu concordo plenamente com você, atravessada, pagamos, vamos dever 2 e pagar 1, era o Belmonte, que a partir do momento que saiu, e os jogadores confiavam no Belmonte, e foi assim cumprido nesse tempo todo, para mim, de uma forma equivocada, eu tô com você. Mas nem o fiador estava mais lá, Sim, né? Exatamente. Agora, eu entendi que a minha leitura do que falou o Macías é pagar o de 2026 sempre religiosamente. E os 2 meses de 2025 talvez diluir, fazer uma negociação. Sim. Então, assim, eu não espere que o Rafinha chegue com o cheque de todo mundo e salde 3 meses de direito de imagem. Mas, de qualquer forma, é alguém para repactuar esse negócio. Sim, né? Perfeito. É o mínimo. Já é alguma coisa, né? Você tem um cara que é jogador, que jogou com os caras, que vem lá e repactuar isso, eu acho interessante. Eu só acho que depois de tudo que veio aí à tona, com camarote, com dinheiro, com carro forte, com grana na conta viva, com fugido coaf, não sei o que, eu fico imaginando o jogador falando assim, cara, os caras estão me devendo desde 2020, não sei o que, e estão aqui, essa grana tá rolando por aqui e no meu bolso não cai. Perfeitamente. E comigo sempre eu tenho que esperar. Eu só fico esperando, imaginando isso, mas de qualquer forma. O Vitor Crash volta a time com 3 zagueiros e primeiro volante. Você acha que ele vai influenciar? Não vai influenciar a escalação, não é isso. Mas será que ele vai atuar como nesse aspecto? Isso é uma boa pergunta do Vitor Crash. E aí eu já acho um pouco mais complexo. Por ele não ter trabalhado com o Crespo. Sim, sim. Eu acho que, por exemplo, se o técnico fosse o Zubeldia, que foi técnico do Rafinha, tinha uma ótima relação com ele, talvez até isso fosse uma... Digo, fala. Eu não sei qual será essa... Tô falando da disposição tática, sugestão. Eu imagino que ele tenha, por incrível que pareça, talvez. Aí o Muricy fazia isso um pouco, segundo o próprio Rui Costa. Participação na decisão de eventuais reforços, análise e tudo mais do que na questão vai jogar no 4-2-4 ou com 3 zagueiros e tudo mais. Mas tá confiante o cara. Um cara sem camisa. O Alberto pelado. Rapaz, aqui, que isso. Tá confiante ele. Mas agora uma coisa, independentemente se o Rafinha vai ajudar nisso ou não vai ajudar nisso, me parece, à primeira vista, pelo menos, depois de tudo que a gente ouviu o Crespo falar, que é quase que um alívio pro Crespo ter mais um cara lá para ajudar. Você não acha? Ou não? Acho totalmente. Concordo totalmente. Eu acho muito. A propósito, Tironi, aí é aquela... Eu gosto sempre
agora a gente tem, de qualquer forma, uma nova administração, e a gente está se... O Assis vai se comunicar e vai falar e vai ser acessível. E até que ponto o discurso dele, que eu achei que foi de repreensão ao Crespo, vai ser uma ocasional depois de uma Copa São Paulo, onde ele fica lá no gramado, ou se ele vai muitas vezes pronunciar. Está o Gabriel Sá, nosso companheiro de UOL, postou há pouco, falou com o Assis hoje. Sim. Então Casares também respondia algumas questões, mas segundo o Gabriel Sá, o Assis disse a ele o seguinte, que o técnico é o Crespo, que o diretor é o Rui Costa, não tem nada de Marcos Braz. Qualquer possibilidade de Marcos Braz, verdade. Mas falou também que o Milton Cruz não saiu do time, no clube. Nossa, os caras, o Milton Cruz ninguém mexe. Tá enraizado. Eu acho que ele tem uma caixa preta do São Paulo Futebol Clube. Exatamente. Né? E que a promoção do Alan Barcelos... Ele estava na Globo, no Rio de Janeiro, e na terça-feira, que é um dia antes do jogo contra o Flamengo. Então amanhã a gente vai ver lá o Rafinha já com roupa do São Paulo, ele conversando com os jogadores. Amanhã a gente vai ver essas fotos aí, porque amanhã é o dia dele se apresentar no CT da Barra Funda, né? Que vai ser o treino de amanhã, o treino último antes de enfrentar o Flamengo na quarta, né? Então, é isso aí, tá? Gostei muito, que dê tudo certo, que ele consiga ajudar o São Paulo com a mentalidade vencedora. Um líder, um cara que jogou muito, é respeitado. Então, acho que ele tem muitas coisas a agregar ao São Paulo, né? Que dê tudo certo aí, tá bom? Enfim, rapaziada, é o seguinte, bora falar um pouquinho de mercado da bola. Segundo o Alexander Vieira, Gonzalo Tapia, o próprio, tem sondagens do futebol europeu. Clubes da Bélgica, Inglaterra, Itália e Alemanha consultaram a situação do atacante. Olha aí, rapaz, Gonzalo Tapia despertando interesse do futebol europeu. E vários interessados, né? Clubes da Bélgica, Inglaterra, Itália e Alemanha, né? 3 das principais ligas da Europa, né? Que é Itália, Alemanha e Inglaterra. A gente não sabe quais times são, evidentemente. Mas tá aí, né? Times aí do futebol europeu, vários fazendo sondagem, aquele contato inicial para saber a situação aí do Tapia, né? O Tapia que me irritou muito no clássico contra o Palmeiras, que ele perdeu um gol inacreditável, que era o gol da virada. Se ele faz o gol 2-1, né? Então poderia mudar ali o cenário do jogo, mas ele foi bem mal, então tá aí. Vamos ver se vai chegar alguma coisa para de concreto, né, pro Tapia ou não. Mais um caso de escândalo. Segundo o Metrópolis, o meio-campista Igor Gomes do Atlético Mineiro, ele mesmo, entrou na mira da Polícia Civil de São Paulo por conta de 11 transferências bancárias consideradas suspeitas que ele recebeu de um dirigente do São Paulo entre novembro de 2023 e maio de 2025, quando o atleta já estava no Atlético Mineiro. Então o Igor Gomes recebeu dinheiro do São Paulo depois que ele já estava no Galo, né? 11 transferências aí, né, de novembro de 23 até maio de 25, né? E a Polícia Civil aí achou suspeita essas transferências para o jogador. As movimentações somam pouco mais de R$73 mil, que foram detectados em um relatório do COAF e são citadas no inquérito que apura esquemas de lavagem de dinheiro e venda ilegal de camarotes envolvendo dirigentes do São Paulo. O dirigente que fez a transferência, considerada suspeita para o Igor Gomes, é o Michel Gazala. Michel Gazala, ele é supervisor de futebol do São Paulo. Nem conheço esse, tá? Nem conheço esse cara aí, Michel Gazala. Não conheço. Questionado pela reportagem, o Igor Gomes disse por meio de sua assessoria que as transferências são referentes ao contrato de aluguel e um apartamento vizinho ao CT do São Paulo, na Barra Funda. O imóvel teria sido utilizado pelo próprio jogador quando atuava na equipe e teria alugado após se transferir para o Atlético Mineiro. Então tá aí, né? A Polícia Civil aí tá aí investigando agora, tá aí de olho em 11 transferências que o Igor Gomes recebeu de um dirigente de São Paulo, né, entre um período ali de 23 e 25. E a assessoria dele falou que é por conta, né, de aluguel, né, de um apartamento, né, do lado do CT da Barra Funda.